Fala galera, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre a Lei 11.107, já tem um vídeo a respeito disso, mas eu queria fazer algumas perguntas e respostas e depois comentar o documento de consórcio do Arisb, beleza? Vamos lá, o que é consórcio público, gente? Consórcio público é um contrato, né, entre entes da federação que pode ser de direito público ou de direito privado. Se é de direito público, vai ser uma associação de direito público, uma associação pública, como é o caso do Arisb. Ele é um consórcio de pessoa jurídica de direito público. Ela, quando é assim, essa associação integra a administração indireta dos entes da federação que fazem parte dela. Então, o Arisb é um ente, é um órgão, na verdade, ele é uma associação pública de administração indireta das cidades, dos municípios que ela regula. Se ele fosse de direito privado, ele deveria observar regime jurídico público para realizar licitação. Por exemplo, seria como uma empresa que concorre a uma licitação de um órgão qualquer e ela ia ter que ir lá e falar, vamos supor, a prefeitura é responsável pelo sistema autônomo de abastecimento de água, sistema autônomo de água e esgoto, e aí ela abre uma licitação. Se o Arisb fosse de direito privado, ele ia ter que entrar e concorrer na licitação. Como ele não é de direito privado, ele é de direito público, ele é uma associação de administração indireta desses municípios. Não precisa concorrer à licitação, a licitação já é dele, vamos supor. É como se tivesse um contrato falando, ó, quem vai regular é sempre o Arisb, entendeu? Então vamos lá, próxima pergunta. Quais as cláusulas necessárias no protocolo de intenções? O que é o protocolo de intenções, gente? Ele é o documento anterior ao contrato de consórcio. Ele vai ter alguns itens, entre eles a denominação do consórcio, a finalidade desse consórcio, o prazo da duração do consórcio e a sede do consórcio. Além disso, ele vai ter a identificação dos entes participantes, dos municípios, por exemplo, e ele vai ter autorização para a gestão associada dos serviços públicos, que é o que? Quais são as atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços do consórcio. Então, quando o protocolo de intenção é assinado pelos entes, ele vai se tornar o próprio documento do consórcio, como a gente vai ver aqui, que está aqui atrás, ó, vocês estão vendo. Mas vamos lá. Eu queria fazer mais uma pergunta. O que é o contrato de rateio? Gente, é o contrato em que os entes participantes do consórcio firmam a maneira que irão financiar o consórcio e definem que os recursos todos que eles estão investindo nesse consórcio são para as despesas específicas e nunca para simplesmente investimento. Entendem? Vamos lá. O que é contrato de programa? É o instrumento no consórcio que define as obrigações dos entes entre si e com o consórcio. Então, beleza, gente. Com essas perguntas, a gente pode chegar aqui no documento que a gente acha, o protocolo de intenções do Arisb, e a gente vê aqui de 2018 alguns itens. Por exemplo, vamos ver os conceitos, está na página 35. O consorciamento, ele faz algumas considerações. Por exemplo, eu vou ler algumas aqui. Ó. Considerando que a Lei 11.445 estabelece diretrizes nacionais para saneamento básico, os titulares de serviços públicos de saneamento básico devem formular a respectiva política pública de saneamento básico. Devem definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização. Aqui, ó. Considerando ainda, os serviços de saneamento básico podem ser prestados diretamente pelo titular ou indiretamente autorizado a delegação. Beleza, gente? Vale a pena dar uma lida nesse documento, tá? Aqui, ó. Vamos ver mais pra frente. Na página 35. Aqui estão todos os municípios que eles a princípio assinaram o protocolo de intenções. Assinaram não, foram meio que convidados, né? Na verdade eu não sei direito o
que representa esse tanto de município aqui. São 200, mais de 200 municípios que praticamente assinaram esse protocolo de intenções, né? Vamos ver aqui, ó. Para tanto, com exceção de Bocaiúva, não sei o quê, e Pirapora, que constituíram e integram o Arisbe, os representantes legais dos demais entes federativos abaixo mencionados para integrarem o presente consórcio público subscrevem o presente. Então, eles subscrevem o protocolo de intenções do Arisbe. São 200 e tantos municípios, gente. É muita coisa. Mas, enfim. Olha aqui, vamos ler esses conceitos, são bem importantes. Consórcio público é a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, na forma da Lei Federal 11.107, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive as relações de objetos de interesse comum, constituída como associação pública com personalidade jurídica de direito público interno e natureza autárquica. Gestão associada a serviços públicos, vou deixar aqui para vocês lerem, mas beleza, regulação e fiscalização, vamos ler. Regulação é todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impactos socioambientais, os direitos e obrigações dos cidadãos, dos usuários, dos responsáveis por sua oferta ou prestação, a política e sistema de cobrança, inclusive a fixação, reajuste e revisão dos valores de taxas, tarifas e outros preços públicos. Fiscalização. Atividades de acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação exercidas pelo titular do serviço público, inclusive por entidades de sua administração indireta ou por entidades conveniadas, e pelos cidadãos e usuários, no sentido de garantir a utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos. Serviços públicos de saneamento básico vai falar sobre abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais. Planejamento, contrato de rateio, gente, é o contrato por meio do qual os municípios consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização de despesas específicas do consórcio público. Beleza? E a taxa de regulação e fiscalização é a remuneração devida ao Arisbe pelo exercício das competências municipais de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, fato gerador, sendo sujeitos passivos da TRF as entidades públicas ou privadas que prestem serviço de saneamento básico e que se submetam à regulação e à fiscalização de agência reguladora. Beleza, denominação, prazo e sede. Aqui, ó. O prazo da duração do Arisbe é indeterminado. O nome do Arisbe é Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais. A sede é em Belo Horizonte. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Finalidades e objetivos. Tem como finalidade a regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, na forma da lei, etc. São objetivos do Arisbe. Tem alguns objetivos aqui, ó. Vale a pena a gente dar uma lida, olha. Realizar gestão associada de serviços públicos plena ou parcialmente, mediante delegação das competências municipais de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico aos municípios consorciados. Beleza. Verificar e acompanhar por parte dos prestadores dos serviços públicos de saneamento o cumprimento das metas dos planos de saneamento básico dos municípios consorciados. Fixar, reajustar, revisar valores de tarifas, não vou me aprofundar muito nisso. Homologar, regular e fiscalizar questões tarifárias, os contratos de prestação de serviço público de saneamento básico nos municípios consorciados, prestar serviços de assistência técnica e outros não descritos nessa cláusula, fornecer e ceder bens a órgãos, autarquias, municípios não consorciados ou a órgãos, desde que sem prejuízo das prioridades dos consorciados. Beleza. Representar os municípios consorciados em assuntos de interesses comuns do saneamento básico. O acompanhamento integrado do planejamento e a execução das atividades de regulação, de fiscalização. Realização de licitações compartilhadas, das quais em cada uma delas decorram 2 ou mais contratos, celebrados por municípios consorciados ou por entes de sua administração indireta. Vamos ver aqui.
Gestão associada dos serviços públicos de saneamento básico. A gente viu, gente, que a gestão associada é a atividade de planejamento, regulação e fiscalização do serviço do consórcio. Quem faz essa gestão associada são os integrantes, os entes federados. Beleza? Os municípios consorciados autorizam a gestão associada dos serviços públicos de saneamento básico exclusivamente no que se refere à regulação e à fiscalização pela ARISB. Quando? Beleza. Aí tem esses itens aqui. Da área de gestão associada de regulação e fiscalização. Da uniformidade das normas, da transferência de competências, enfim. Da organização do consórcio público, dos órgãos. Gente, eu tô lendo aqui também a primeira vez, por isso que eu tô passando bem rápido, assim, pra gente dar uma olhada. Tem um documento interessante lá no final que fala a respeito do plano de carreira do ARISB. E isso é bem interessante. Competências, beleza. Compete à Assembleia Geral, tá. Presidência, tá, da natureza e composição. Eleição da presidência do ARISB, do presidente, do vice. Agência reguladora, da natureza, da composição, da nomeação e mandato, da competência, diretoria executiva, das competências, beleza. Diretoria geral, vamos lá para baixo, quero mostrar uma coisa para vocês. Agentes públicos, tá. Deixa eu ver se aqui fala de cargos específicos, como engenheiro, contador, etc. Acredito que não. Mas vamos continuar aqui, ó. Aqui, ó. O quadro de pessoal do ARISB é composto por 34 agentes públicos descritos no anexo 1 e 2 desse protocolo de intenções. Tá. Das atividades de regulação e fiscalização, eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui mais pra frente. Vai ser interessante. Se bem que é muito pequeno, né? Eu vou tentar falar isso nesse vídeo ainda. Vamos lá. Vamos ler isso aqui, ó. As atividades relativas à regulação e fiscalização da qualidade dos serviços públicos de saneamento básico serão realizadas de acordo com as normas legais e regulamentares vigentes, bem como os planos municipais de saneamento básico e com os instrumentos de concessão, delegação ou permissão do serviço público. A ARISB é o órgão responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico nos municípios delegatários. Pelo descumprimento do disposto na legislação federal, estadual, municipal e das normas regulamentares emitidas pela ARISB, serão aplicadas sanções aos prestadores dos serviços públicos de saneamento básico dos municípios consorciados ou conveniados vinculados à agência reguladora. O protocolo de intenções autoriza de forma expressa e para dar guarida ao princípio da reserva legal, que sejam promovidos estudos e emitido normativo da ARISB com detalhamento de enquadramento, valores e hipóteses de incidências de penalidades decorrentes do poder de polícia concedido à agência reguladora. Das receitas. As atividades da agência reguladora ARISB serão custeadas pelo recurso financeiro proveniente de taxa de regulação e fiscalização, contrato de rateio. São os principais, a gente já viu quais são. Mas eventuais sanções pecuniárias, subvenções recebidas de entes públicos, repasses financeiros, doações de origens diversas, entre outras receitas próprias. Beleza. Da gestão econômica e financeira, das contratações, do regime de... Beleza. Da saída do consorciado, da exclusão do consorciado, da alteração e da extinção do contrato de consórcio público, das disposições gerais, das disposições transitórias, do foro. Beleza. Aqui, gente, chegaram os anexos. Tá joia? Aqui, olha. O que o diretor-geral deve ter, o do ARISB? Ensino superior ou ensino médio, ambos com experiência mínima de 5 anos em cargos de direção em
serviço de saneamento básico ou regulação. Diretor administrativo, ensino superior ou ensino médio, ambos com experiência mínima de 3 anos em cargo de direção em serviço de saneamento básico e ou regulação e ou consórcio público. Diretor técnico operacional, por aí vai. A gente tem aqui a relação de empregos comissionados sem mandatos. E a gente tem aqui os empregos públicos. Por exemplo, eu estou estudando para o de engenheiro civil, ensino superior completo em engenharia civil, com registro válido e vigente no respectivo órgão de fiscalização profissional. 40 horas por semana, 5 vagas no Arisb inteiro, né? E a gente vê que a referência salarial base é o 105. O que é isso, gente? É isso aqui, ó, tem a planilha. Se a gente vem aqui em 105, a referência é R$ 6.195 por mês de salário. A gente vê que tem uma progressão, aqui embaixo vai falar que a progressão é anual e a cada item que passa aqui demora 1 ano para você subir ele, a não ser que você faça uma pós-graduação através da qual você vai subir 3 níveis além daquele nível anual. E doutorado você sobe 5 níveis, mestrado 4 níveis. Então, o salário máximo que se chega é R$ 15.102 nos valores atuais. Basicamente, essa é a progressão de carreira no Arisb. Tá? Aqui, essa matéria aqui é até boa para o analista de regulação e fiscalização de contabilidade ou de economia, não sei como é que é exatamente o cargo, mas fala sobre a tarifa de regulação e fiscalização, taxa de regulação e fiscalização. E aqui estão todos, as prefeituras assinaram todos os documentos, né? Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, Carmo da Mata. Dispõe sobre a ratificação da segunda alteração do contrato de consórcio público, consórcio intermunicipal de saneamento básico, região central, CISAB e RC, aprovada na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de junho de 2018, entre outras providências. A Câmara Municipal do Carmo da Mata, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica ratificada a segunda alteração do contrato de consórcio intermunicipal de saneamento básico da região central, CISAB-RC, aprovada em Assembleia Geral realizada no dia 28 de junho de 2018, que além de dada nova redação ao texto original que altera, dentre outros, as atividades, com a finalidade de regular e fiscalizar o serviço de saneamento básico, e sua nova designação para Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais. Integra a presente lei o novo contrato de consórcio público. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Então a gente vê aí várias prefeituras promulgando essa mudança, né? Carmópolis de Minas, Itabirito, Itaguara, acredito que são só as cidades que assinaram esses documentos que fazem parte mesmo. Lá no site a gente pode ver isso, as cidades que são reguladas pela Arisb, né? Mas vamos lá. Eu acho que é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu gostei bastante desse tema. Se vocês gostaram, se inscrevam, curtam. Vai ser bom para mim, vai ser bom para outras pessoas. E fiquem de olho nos próximos vídeos. Valeu, galera. Tamo junto.